E aí eu já não sei se eu vou ter sucesso hoje, né? Porque assim, ontem no melhor dos cenários eu não tive muito sucesso. Só que olha a hora. E alguém me ajuda, porque vai estar fácil hoje não. Preciso terminar isso hoje, só que eu tô aqui. Faltam só 148 páginas pra eu terminar esse querido. Olha que lindo minhas marcações, pois é. Gente, vamos orar, segurar na mão de Deus aí e pedir ajuda aos navegantes, literalmente. E vamos que vamos. E aí eu vou ir gravando os takes aí, vou mostrando pra vocês qual é que vai ser. E vamos orar a Deus pra eu conseguir ler 148 páginas hoje, gravar o desfecho, editar e postar hoje ainda. O clima não tá lindo. Tá bonitinho, vai. Não tá muito lindo, não. Mas a nossa força de vontade tá e é isso que importa. Terminei! Persuasão. Eu não tô... Gente... Eu não tô falando assim porque eu tô surpresa de ter terminado Persuasão. Eu tô só embasbacada com o meu sentimento do final, sabe? De ter terminado, de ter conhecido a obra, de ter podido me deliciar com esse desfecho, sabe? Gente, eu tô... Que sabor delicioso que Dona Jane Austen fez a gentileza de nos presentear. Cara, Alguém, por favor, me explica o que é isso aqui? Ai, meu Deus! Alguém, por favor, eu preciso ser socorrida nesse momento. Tá, eu não vou me estender. Eu vou dar pra vocês logo as minhas considerações do que foi da página 100 até o finalzinho. Gente, e sim, tô feliz. Por um lado eu tô feliz porque eu consegui, de fato, bater minha meta, que era terminar de ler esse livro hoje. Eu precisava terminar ele hoje. Só tô bem triste porque eu não vou conseguir editar e postar esse vídeo a tempo. Inclusive são quase 10 horas da noite já. Hoje é dia 5 e eu definitivamente e infelizmente não vou conseguir lançar esse vídeo hoje, postar ele no canal hoje, mas amanhã bem cedinho, amanhã dia 6 de novembro, bem cedinho, ele já vai estar prontinho. Porque hoje eu vou terminar esse vídeo aqui, já vou começar a editar. Aliás, eu já quero terminar a edição pra amanhã bem cedinho já colocar ele no canal e é sobre. Gente, eu tô muito apaixonada. Muito apaixonada por isso que eu acabei de conhecer. Eu tô embasbacadíssima com o tanto que a Jane Austen, ela é fenomenal no amarrar as histórias. Isso eu vou falar um pouquinho mais pro final. Cara, eu não gravei muito a minha reação hoje, porque eu fiquei fixa no... Hoje eu fui uma pessoa insuportável, tá? Hoje, mais do que nos dias convencionais, eu fui uma pessoa muito insuportável, inclusive meu marido, porque eu falei com ele o tempo inteiro: gentileza, não me perturbar, eu estou ocupada, eu estou lendo, por favor, me deixa lendo, tá? Dá licença, me deixa lendo. Eu fiquei o dia inteiro repetindo mesmo a mesma prece, mas valeu a pena cada segundo, eu consegui terminar e tô muito feliz. E de onde eu parei, né? Eu tinha parado... Eu nem lembro onde eu tinha parado exatamente, né? Ah, já sei onde eu tinha parado. Eu tinha parado depois do acidente da Louise, né? Louisa. Eu tinha parado depois que ela se acidentou. E aí ela acabou ficando pelos cuidados, assim, da galerinha lá e tal. E aí eu falei que eu fiquei um pouco impressionada com a proatividade da Anne e tal. E a forma como o Frederick, ele meio que tinha optado por escolher que a Anne ficasse ali e tal. Ele tinha mais confiança nela de ficar pra cuidar da Louise e tal. E aí, tipo assim, do ponto que eu já tinha no meu coração a certeza de que a Jane Austen não faria a picaretagem de matar a Louisa pra fazer com que esse fosse o gancho do Frederick ficar com a Anne. Então, tipo assim, no momento em que eu percebi que isso não seria a questão porque a Louisa estava se recuperando, eu já fiquei um pouco mais feliz, só que aí eu comecei a ficar preocupada, porque não me parecia
que os dois, que a Anne e o Frederick, eles iam achar um meio de voltar aos próprios sentimentos, sabe? E aí voltou aos medos que eu tava tendo desde o primeiro momento, já lendo o livro, de que no fim eles nem fossem ficar juntos. Isso ficou muito presente na minha cabeça. Eu não sei se eu estou surpreendendo muitas pessoas quando eu digo que, gente, não leve a mão não, mas não tem final infeliz nesse livro, graças a Deus. Esse livro tem um baita de um final muito feliz. E como eu disse pra vocês, o que eu acho fenomenal da Jane Austen, isso eu já tinha percebido em Orgulho e Preconceito, mas eu achei isso em Persuasão muito melhor. Tipo, a amarração no final aqui. Como que a Jane Austen, ela se preocupa em dar uma finalização para todos os personagens que ela te apresenta. Tipo, não fica ninguém fora de cena. Não fica nenhuma ponta solta. Ela amarra todas as pontas com muito louvor. Isso eu acho fenomenal. É um pouco impressionante como que eu comecei o livro com não muitas coisas contra, assim, a família da Anne. Mesmo com toda a problemática de terem afastado ela, né, há 8 anos, de terem afastado ela do Frederick e tudo. Ainda assim, eu não tinha grandes coisas contra eles, não. Mas, cara, vai passando o tempo. Chega no meio do livro, pro final do livro, mano, eu comecei a ficar com muita raiva da família dela, do pai dela, da Elizabeth. Nossa, impressionante como que a Jane Austen conseguiu essa proeza de, em uma obra, fazer a gente amar uma Elizabeth e na outra obra ela faz a gente odiar. E a gente fala assim, não aguento mais ler o nome dessa menina, não aguento mais ela aparecer em nenhuma cena, ela é muito insuportável. Mas é lógico que ela não é insuportável tanto quanto a Mary, a outra irmã da Anne, que eu já falei no primeiro e no segundo vídeo. Gente, ela é real, acho que ela é minha personagem que eu acho que ela é que eu mais detesto. Não dá pra defender ela. Por mais que ela seja a menos picareta de todas, e eu acho que isso é válido ressaltar, ainda assim ela tem um temperamento insuportável. Ela é uma pessoa que ela quer atenção pra ela o tempo inteiro, ela dá xilique o tempo todo, ela reclama de tudo. Gente, ela é uma personagem que reclama de tudo. Ela reclama de tudo. Ela reclama do clima, ela reclama das pessoas, ela reclama de estar com as pessoas, ela reclama de não estar com as pessoas, ela reclama quando dão atenção pra ela reclama quando não dão atenção pra ela. Ela é muito chata, ela reclama de tudo, ela é uma personagem insuportável. Mas, cara, chegou num determinado momento, o pai da Anne é muito um saco. Nossa, ele é muito um saco. Salvo umas partes que ele era tão insuportável que ele tava começando a ser legal. É porque ele é um cara que preocupa muito com a aparência. Tipo, isso é muito marcado no livro toda hora, desde o começo. Ele é um cara que se preocupa muito com a aparência, muito com a beleza das pessoas. Não é só a aparência de, ai, fulano é rico ou deixou de ser rico. Não só isso, ele preocupa se a pessoa é bonita ou feia. Quando eu digo que esse homem liga muito pra aparência, gente, olha isso aqui. Estava louco para vê-la. Uma mulher muito gata lá, que ele falou que ela era muito gata. Estava louco para vê-la. Esperava que ela o compensasse dos muitos rostos horríveis com quem se deparava continuamente nas ruas. Cara, eu tô chocada. E isso é importante pra ele o livro inteiro. Chega um ponto que você começa a rir de tão ridículo que é. Chega um ponto que você começa a rir. Você não fica mais com raiva, sabe? Dele julgar todo mundo de feio ou bonito o tempo todo, fraga. Mas o que estressa pra mim, com certeza, é acima de tudo isso com relação à família da Anne. Eu acho que é soberba. Você ri, você acha interessante, você acha engraçado, assim, tal ponto, assim, quando ele começa a falar que tá fulano de tal é bonito ou fulano de tal é feio o tempo todo, você começa a achar meio engraçado, mas a verdade é que a soberba deles é uma coisa muito amarga, sabe? Aquela coisa que deixa um gosto ruim na boca. Tudo bem que vai entrar naquele ponto de que eram outros tempos, eram outros costumes e tal. Valorizava-se muito mais as aparências e condição financeira, isso que lá. Só que ainda assim, cara, como que essas pessoas ainda tinham um ciclo de amizade, sabe? Onde eles fazem questão somente, unicamente de coisas tão pequenas e tão insignificantes, sabe? Chegou num ponto que eu simplesmente não sabia mais escolher dos três quem era o mais insuportável, se era o pai da Anne, se era a Elizabeth ou se era a Mary. Por fim, eu acabei fazendo as pazes com a amiga da família Elliot, né? Com a... eu esqueci o nome dela, gente. Lady Russell. Não sei se é assim que fala o nome dela, mas ela é amiga da família, ela é mais amiga meio que do pai dela, assim, e tal. E depois, no fim do livro, a gente acaba entendendo que eu falei meio que errado. Não é que ela é mais amiga do pai. Na verdade, parece que ela é mais amiga da própria Anne, porque
ela gosta muito da Anne. Ela é a única pessoa próxima à família, que pode quase ser chamada de família, né? A própria Anne fala que ela não ficou tão chateada por ter sido persuadida por essa Lady Russell, porque ela sentiu dentro dela que ela, poxa, obedeceu alguém que tinha a figura quase que como uma mãe pra ela naquele momento. Então, por mais que essa amiga da família ela tava errada sobre o posicionamento do Frederick, sobre o relacionamento deles em si. E tipo, poxa, fizeram eles perder 8 anos e meio de muitas felicidades de um casamento muito bem sucedido. Ainda assim, ela não fica tão triste por tudo isso. Ela sabe que, no fim, ela foi obediente. E isso é válido pra ela. Eu também acho que é super válido pra ela. Quem errou aí definitivamente não foi ela, foi essa chatona dessa mulher aí e tal. E um pouco o Frederick, tá? Preciso falar. Eu gosto muito dele, eu gostei muito, muito dele. Nossa, eu me emocionei muito na carta dele. Eu não pensei que eu fosse chorar e eu chorei na carta dele. Gente, foi uma carta muito emocionante. Muito emocionante. Eu quero repetir as palavras daquela carta todo santo dia, porque que carta linda, que coisa mais linda. Preciso muito que você leia esse livro pra você surtar igual eu, porque que carta maravilhosa. Mas eu fiquei um pouco chateada, assim, mas chegando mais pro final, porque eu via tudo se resolvendo, menos a questão dele com a Anne, sabe? Eu acho que ele foi rancoroso além da conta. Eu acho que o rancor dele passou muito do limite. Tudo bem, a gente não tá no lugar da pessoa, mas o rancor dele, sabe, foi com a Anne, não com a família dela, com a Anne. Coisa que eu acho que não precisava de chegar tanto, muito menos considerar se casar com outra pessoa. Sei lá, eu entendo que ele tava tentando esquecer e tudo, mas como ele mesmo assumiu no final, ele meio que se culpou, inclusive, por isso. Tipo, ele nem tentou se reaproximar dela numa boa depois, já que as condições de ambos estavam tão diferentes de quando eles tiveram, infelizmente, que ter o noivado deles desfeito. Ele mesmo, tipo, se culpou, sabe? Reconheceu que foi um erro dele. Isso eu achei bonito. Aliás, depois que a condição dele melhorou, sabe? A da Anne, no caso, piorou. Então, depois que a condição dele melhorou, ele, tipo, poxa, eu nem tentei me reaproximar pra tentar um casamento com você outra vez. Sendo que eles se amavam pra caramba, sabe? Então, ai, gente, eu não sei. Eu gosto muito dele. Gosto muito, 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 muito dele. Acho eles, como um casal, a coisa mais fofa. Mas eu meio que entendi mais o lado dele bem mais no final. Porque durante, assim, um período da história, eu vibrava, eu surtava e tal, coisa toda. Eu ficava, mas eu fiquei chateada com ele boa parte da história por causa disso. Principalmente por ele cogitar se casar com a Louisa, sabe? O fato de a Anne ser uma protagonista, ser uma das melhores protagonistas, assim, em termos de caráter que eu já vi, eu não preciso nem voltar nesse tema, porque, gente, definitivamente, diante de tudo, diante do que a Louisa estava significando pra ela ali, naquele momento, tudo, e ela ainda estava debilitada e tal. Gente, a Anne sendo a única no lugar que estava se importando com a altura que as pessoas falavam no recinto onde a Louisa estava se recuperando, sabe? Cara, ela é muito doce. Ela é muito doce. Ela é muito humana. Sei que parece meio pleonasmo falar que ela é a única pessoa mais humana, mas assim, não sei, acho que tudo bem, sensível, vamos trocar por essa palavra. E a sensibilidade dela é invejável. Eu não sei, de um jeito eu posso estar muito errada, mas... E eu, inclusive, tenho que ler mais biografias da Jane Austen pra ter certeza disso. Mas eu não sei, cara. Eu sentia que a Anne poderia muito bem ser um reflexo da própria Jane Austen. Eu não duvido nada que a Jane Austen era humana e sensível àquele ponto. Eu achei isso muito bonito de ver na história, muito bonito mesmo. E ainda falando sobre esse lance do Frederick dar uma desaparecida e... Real, eu achei que ele deu uma desaparecida por um bom tempo. Nossa, por muito tempo. E aí eu ficava, gente, cadê o Frederick? Ele super sumiu. E aí, quando ele aparecia, ficava aquele... Sabe, a gente ficava com o coração meio na boca, como se a situação tivesse acontecido com a gente. É uma coisa muito louca. Mas quando ele voltava, a gente ficava apreensivo. E aí ele voltava, e aí ele ficava todo desconcertado. Ai, sabe, com a Anne desconcertada, porque ele tava desconcertado. Ai, gente, sério. Nossa, você sente que você tem 12 anos de novo, não tem condição. Nossa, eu tô surtando de novo, eu preciso me recompor, mas é um nível tão confortável, tão bonito, sabe, de ver. Ai, sério. E é uma coisa que, de real, tá escasso nas literaturas mais populares e contemporâneas, infelizmente, preciso falar. Não, lógico que não todas, gente, né? Nem sonho em conhecer todos os livros que estão à disposição. Mas
Eu falo pelos grandes excessos que eu já trouxe aqui pro canal, essa insatisfação várias vezes, né? Esses excessos aí, principalmente quanto aos romances. E que sabor, gente, que sabor, que diferença que é isso aqui. E você sair tão bem servido, sabe? Tão apaixonado, tão surtado num romance onde não teve nenhuma porcaria de um beijo na boca. E você fica assim... Nossa, muito bom. Eu te amo, cara. Tiveram alguns personagens, obviamente, que, cara... Não vale meu fôlego, não vale minha saliva. Elliot, estou falando de você. Aliás, senhor Elliot, né? Nossa, que cara insuportável. Sabe aquele cara que quase te engana, mas aí chega num determinado ponto da história e você fala assim, cara, você não engana ninguém? É esse cara, esse senhor Elliot, e tava todo mundo enchendo o saco da Anne pra ela casar com ele. Graças a Deus que ela não fez isso. E outra coisa que eu preciso falar, tá? É incrível esse lance da Jane Austen de conseguir demonizar um personagem que tava quase enganando a gente, sabe? O plot em si, em cima do caráter de um personagem. Ela faz isso muito bem. Ela fez isso em Orgulho e Preconceito de um jeito maravilhoso. E em Persuasão também ela não deixa a desejar. Ela faz isso muito bem. E o tom que a gente leva em cima... Não é que a gente tá tipo, oh meu Deus. É porque a gente não esperava que fosse aquilo. A gente esperava que realmente ele era um cara meio esquisito. Um cara meio... sei lá, um cara que você não sabe muito... Toda pessoa que é uma caixinha de surpresas, que você não sabe muita coisa a respeito dela, você fica meio ressabiado. O plot do que aconteceu foi muito doido. Eu amei demais. Eu gostei muito da explicação da Sra. Smith. Eu achei suco da inteligência da Jane Austen. E alguém que eu queria dar um abraço. O Almirante fofoqueiro. Eu amei. Toda hora que ele aparecia, eu ficava esperando uma fofoquinha nova. Ele é muito fofoqueiro, gente, mas ele é ótimo. Eu queria muito que ele fosse uma pessoa de verdade e que eu pudesse dar um abraço nele, porque, eu não sei, ele parece uma pessoa tão fofinha. E eu fiz, nossa, eu gostei muito dele. No fim, quando o livro acabou mesmo, eu me senti conectada perfeitamente a todos os personagens. Todos, tipo, mesmo os insuportáveis, eu me senti conhecendo pessoalmente todos os personagens. Mas eu tô muito apaixonada mesmo. E esse mês ainda eu pretendo ler Razão e Sensibilidade. E eu não estou preparada para esse evento. Não tenho o que falar. Não tenho isso aqui pra falar negativo. Isso aqui é uma das obras mais bem escritas que eu já li em toda a minha vida. Já vi muita gente menosprezando a Jane Austen porque ela só escreve romances, e romances muito românticos, sabe? E eu quero que essa pessoa cale a boca, porque isso aqui, ouro não tem como comprar isso aqui. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Eu vou panfletar esse livro até o dia que eu partir dessa pra melhor. Sério, eu quero que meus bisnetos leiam esse livro, porque eu não aceito os meus bisnetos não lerem esse livro aqui. Eu vou deixar no meu testamento que se nenhum dos meus bisnetos e tataranetos não lerem isso aqui, é pra deserdar eles da família. Eu não aceito ninguém, eu não aceito meus filhos, meus netos, meus bisnetos e meus tataranetos não lerem isso aqui. Eu vou ficar muito bolada. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esses 3 dias aí loucos. Na verdade vai ser 4, porque eu vou postar isso amanhã. Então esses 4 dias aí comigo, eu espero que vocês tenham gostado. E se você não leu isso aqui, leia, por favor. Não deixe de deixar sua opinião aqui embaixo, se você já leu e gostou também, ou se você leu e odiou, né? Deve existir esse tipo de doido no mundo, vai saber. Mas é isso. E a gente se vê amanhã ou... Amanhã. Vou ficar só hoje sem postar, gente. Amanhã não, definitivamente não, porque eu ainda quero postar vídeo neste canal todos os dias do mês de novembro. Infelizmente eu não vou conseguir, como eu não consegui dessa vez, como podemos ver, mas... pau que nasce torto, vamos dizer assim direito. Gente, eu vou nessa, beijos no coração de todos vocês, e depois eu volto com mais livrinhos maravilhosos pra vocês. E eu estou com uma proposta muito legal, inclusive, de vídeo pra esse mês. Que, não, mito, eu já ia contar, não vou contar não, vou guardar segredo, a louca. Mas eu acho que vocês vão gostar. Um beijo no coração de vocês, gente, tchau, tchau. Uhul!